Boa noite a todos. Nós vamos continuar nosso estudo, a nossa leitura, do capítulo 39, página 259, do livro Estrela de Luz, a psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ismael. A psicofonia é um tipo de mediunidade em que o espírito se aproxima do médium e transmite cabeça a cabeça, mente a mente, o que ele quer dizer, reproduzir, e o médium fala, né? Então é através da voz. A psicografia é através da escrita, né? Que o espírito consegue transmitir para o médium o que é passado para ele. Então aqui é a psicofonia de Isoldino Rezende, página 259. Nós vamos começar aqui. E Bartimeu continuou sua narrativa. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Então Jesus ele é o grande coordenador do nosso planeta Terra. Ele é um espírito co-criador, um espírito puro, não porque ele foi criado puro, mas porque ele passou por todo o processo evolutivo em que nós estamos passando hoje. Então levou milhões, talvez milhões de anos para que ele alcançasse, né, a sintonia perfeita com Deus, né, sofrendo também, né, naturalmente, as consequências da lei de causa e efeito, que nós hoje estamos sofrendo nesse mundo, né, de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração. Então, Jesus, além de criar, né, co-criar o planeta Terra, além de coordenar esse planeta, né, governar esse planeta, né, ele também ele se tornou responsável por nos fazer o elo entre Deus e nós. Ele é como se fosse o comunicador, né? Aquele que ficou com a incumbência de passar para nós a vontade do Pai, a vontade de Deus, né? Toda a codificação de vida que devemos ter para que a gente possa alcançar a Deus. Mas o homem se desvia do caminho através das religiões criadas pelo próprio homem, distorcendo a palavra de Deus, até mesmo dentro do espiritualismo. Não é espiritismo, mas o espiritualismo, porque o espiritismo foi codificado pelos espíritos sob comando e coordenação do próprio Cristo. Então dificilmente não se pode fugir. O espiritismo é uma doutrina que não se consegue fugir do que é a verdade, porque ele foi trazido para nós pelo próprio Cristo,
pelo próprio Jesus, no caso em espírito, em verdade, né? Que no livro dos Espíritos foi passado assim. Aquele que passou, né, ditou os livros dos Espíritos para os médios da época de Allan Kardec, ele se intitula Espírito em Verdade. Talvez possa ter sido uma falange crística, né, a falange do próprio Jesus, né? Talvez Jesus tenha coordenado vários espíritos para que transmitisse para Allan Kardec todas aquelas respostas que, né, mediante as perguntas que foram feitas aos espíritos, né, ao espírito. Então vamos lá. Então ninguém vai ao Pai, a Deus, sem que não vá através de Jesus. Jesus é o carreador, é o elo, assim como as hemácias carregam o oxigênio para os tecidos, para as células humanas do corpo. Jesus é o carreador das palavras. Meus queridos, quando Jesus disse essas palavras para Tomé, não falava somente para ele, seu apóstolo. Naquele momento, representava toda a humanidade. Ele estava dizendo a todos nós, e ainda continua a dizer, que devemos segui-lo. Não temos opção a não ser procurar seguir os ensinamentos do Cristo. Ele é a luz que desceu ao pântano para clarear as trevas. A terra não se encontra abandonada como muitos pensam, em razão dos grandes sofrimentos vividos pela humanidade. Ele está sempre junto daquele que traz o coração aflito e desesperado. Muitos chegam a pensar que a vida não faz mais sentido, mas quando deixam seus ensinamentos tocar o coração, nascem para uma nova vida. Ouçamos a palavra do Cristo. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto, replicou Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Então, como eu falei antes, Jesus ele tem perfeita sinergia, sincronia com Deus. Aí muitas pessoas falam, eu converso com Deus, Deus fala comigo, mas não é possível isso acontecer, né? É muita pretensão nossa ter uma conversa direta com Deus, algo que a gente não conhece, e Deus é algo totalmente desconhecido pela raça humana. Mas Jesus é o mais próximo a Deus que nós podemos conhecer. Por isso que ele diz, né, que quem vê a mim, vê o meu Pai. Não que Jesus seja o próprio Criador, né, Deus, mas ele trabalha em perfeita sincronia. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o infinito do Pai, e quando pedir em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, o mundo ainda não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós está em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui, gente, é muito interessante, né? Aqui Jesus fala que a sintonia é recíproca. Quando nós nos sintonizamos com Jesus, o Jesus, como eu falei, ele é o carreador a Deus, né? Ele vai carrear, ele vai nos conduzir a uma aproximação maior com o Criador, com Deus, né? Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, gente, aqui nos fala da meritocracia novamente, né? A meritocracia, né? Porque o amor é recíproco. O amor é recíproco. Mesmo que a gente não ame a Jesus e a Deus, nós somos amados por eles. Porque Deus também é compaixão e amor incondicional, assim como Jesus. Porém, para que a gente receba as benesses do alto, para que a gente receba, entre em sintonia, né, para receber os benefícios, né, as aspirações de um mundo melhor, só mesmo através do que Jesus veio nos passar, através da exemplificação de Jesus aqui na Terra, e tentando ao máximo nos polir, aparar nossas arestas, né, a nossa renovação. Então a gente tem que se renovar para que a gente possa receber, né? Não basta falar, eu falo com Deus. Aquelas pessoas que falam, eu converso com Deus, Deus fala comigo, na verdade eles estão conversando com os espíritos, né? Seja de ordem moral elevada ou inferior, né? Ou brincalhões, zombeteiros, depende muito da pessoa, do ser humano. Mas é assim que funciona. Meritocracia. Lei de causa e efeito. Disse-lhe Judas Tadeu: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estás ouvindo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda conosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar-se de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como a dá o mundo, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis
de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu como o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui, disse Jesus, não é? Então aqui é bem interessante, né? Então Jesus, ao mesmo tempo, ele nos pede, né? Ele pede aqui ao Judas Tadeu que quando ele partir, né, para que a gente não o tenha como um Marte ou se atormente com a partida dele, né? Porque ele deixou para nós a palavra, os seus exemplos, e assim nós temos a incumbência de nos desenvolver, né? A gente tem a incumbência de despertar em nós o novo homem, né? Aparar as arestas do orgulho, da inveja, né? Do egoísmo. Então, Jesus nos pede para que a gente não fique apegado. Nós não devemos cultivar apego nem ao Criador, nem a Jesus, nem a ninguém, porque isso é totalmente errado, nos leva para um abismo de sofrimentos. Não, a gente não pode se apegar, a gente tem que se desenvolver, né? A gente nunca deve depositar a nossa vida nas mãos de ninguém, de nenhum líder espiritual, porque Jesus nos passa aqui, né, que nós temos que nos autodesenvolver espiritualmente, né? Nós temos o dever de evoluir por nós mesmos, né? Caminhando por onde ele caminhou, pisando aos seus passos, e não desejando que ele esteja aqui para nos salvar, né, numa cultura salvacionista, porque o nosso mundo ainda cultiva essa cultura salvacionista de que nós depositamos a salvação em uma outra pessoa, num ser, né, divino, um ser que a gente não conhece e não enxerga. Está totalmente errado. Jesus falou que Deus está em nós, o Cristo, ele está sempre dentro de nós. Então nós temos a centelha divina em nós, né? Basta a gente buscar a nossa própria intuição, a intuição da autoconsciência, da consciência. E aí nós vamos descobrir o que é certo e o que é errado e tentar se acertar sempre, né? Nos acertos da bondade, da fraternidade e da caridade. Após narrar com detalhes as palavras de João, o evangelista, Bartimeu fez uma pequena pausa e em seguida percorreu com o olhar todo o salão. E com este sentimento de amor e carinho prosseguiu: Amigos, esta é a realidade que a maioria de nós naquela época nem todos compreenderam a mensagem do Mestre e que ainda há muitos anos que não a compreendem. Às vezes, quando ouvem falar do Mestre, acham que é uma história. A vinda de Jesus no orbe terrestre foi uma realidade. Ele é o farol que veio para clarear o caminho pelo qual o homem deve passar. Jesus é a porta aberta, a paz, a harmonia e a felicidade de todos, que todos procuram. Ele é simples, humilde, pacífico e pacificador. É o resumo de todas as virtudes que podemos chamar de amor, a máxima expressão que a humanidade pode conhecer sobre a Terra. Não estamos sozinhos nesse mundo. Ele
se preocupa tanto com o nosso crescimento espiritual que enviou o seu Filho amado à Terra para nos trazer os mais sublimes ensinamentos de amor e paz. No entanto, o que aconteceu? Morreu na cruz. O próprio Cristo disse: muitos têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, porque ainda estão surdos e cegos para as questões espirituais. Não devemos esperar que o mundo melhore por si só, sem o nosso esforço. A melhora do mundo depende de cada um de nós. A felicidade é a oportunidade de compartilhar os nossos sentimentos, os quais devem ser envolvidos pelo homem. A maioria sofre por não ter podido se vingar de alguém, e também há os que sofrem por não terem feito o bem que poderiam ter feito. Há aqueles que sofrem a dor do arrependimento por não terem pensado antes de praticar o delito. A invigilância nos faz cometer loucuras e depois é tarde para voltar atrás e desfazer o mal feito. Mas não podemos nos deter no caminho do arrependimento. Devemos seguir utilizando a mesma força que tínhamos no mal para fazer o bem, traçar o objetivo de vida, mas pautados no bem, lutar contra as nossas imperfeições, tirando do nosso coração o orgulho, a vaidade, o ciúme e a inveja, a injúria, a calúnia, a falsidade e todos os sentimentos contrários à lei do amor, a caridade, adquirindo as virtudes do amor, da compaixão, fraternidade e doçura. Todas essas conquistas são bagagens que o espírito leva em sua caminhada evolutiva. Todos somos luzes e temos um papel importante, que é o de ajudar todos aqueles que ainda se encontram nas trevas. O homem, quando está vinculado à matéria, fica aprisionado, mas quando liberto tem uma visão ampla. Ele começa a entender melhor as faltas dos semelhantes. E quando alguém lhe causa mal, não se sentirá ofendido por saber que aquele companheiro ainda não assimilou os ensinamentos de Jesus. Ele passa a valorizar somente o bem. Enquanto falava, eu me mantinha com os olhos fechados. Cada uma daquelas palavras ficou gravada em minha alma. Ainda agora, ao relatar esse acontecimento, sinto uma forte emoção. Quando abri os olhos, presenciei uma cena que me encantou. Nas laterais do salão havia crianças, e todas elas de mãos dadas. Lindíssimos uniformes que usavam era verde. Elas começaram a cantar uma melodia que falava da caminhada de Jesus pela Galileia, da multiplicação dos pães, dos peixes e das multidões que o seguiam. Enaltecia a humanidade de Jesus ao levar aos pés dos apóstolos ou também o caminho até o Calvário. A música também contava sobre o seu aparecimento a Maria Madalena e aos apóstolos, de seu encontro com os 70 discípulos e com os 400 da Galileia. À medida que as crianças entoavam aquele hino, o salão se enchia de luz, a emoção tomou conta e todos choraram. Envolvido neste sentimento de amor e carinho, Bartimeu deu por encerrada a reunião. Meu coração estava transbordando de alegria e confiança nos desígnios do nosso Pai Criador. Então aqui é interessante, né? Jesus teve um encontro com 70 discípulos. 70 discípulos. E com 400 na Galileia. Então, aqui nós vemos que
existiam muito mais discípulos do que a gente imagina, não é? Só que os mais próximos a Jesus eram os 12, né? Então, no próximo vai ser, né, o próximo capítulo. Então, todos fiquem com Deus e até a próxima semana.